Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Qual foi o símbolo da aliança que Deus firmou com Noé no fim do dilúvio? Alternativa A, arco-íris. Alternativa B, lua cheia. Alternativa C, sol. Alternativa D, chuva de granizo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, arco-íris. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Gênesis capítulo 9 versículo 14 e 15. Pergunta 2. Quem era conhecido na Bíblia como o filho da promessa? Alternativa A, Noé. Alternativa B, Ismael. Alternativa C, Jacó. Alternativa D, Isaque. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Isaque. E disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Gênesis capítulo 17 versículo 18 e 19. Pergunta 3. Qual é o primeiro livro do Novo Testamento? Alternativa A, João. Alternativa B, Marcos. Alternativa C, Mateus. Alternativa D, Lucas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Mateus. O livro de Mateus foi escrito pouco mais de 10 anos após a morte de Jesus. Esse livro começa com a genealogia de Cristo e termina com a sua morte e ressurreição. Pergunta 4. Qual alimento era permitido no jejum de Daniel? Alternativa A, pão. Alternativa B, legumes. Alternativa C, carne. Alternativa D, vegetais. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, vegetais. Então disse Daniel ao despenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Hananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer, e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e, conforme vires, procederás para com os teus servos. Daniel capítulo 1 versículo 11 e 13. Pergunta 5. Qual o nome do monte onde a arca de Noé repousou? Alternativa A, Monte Horebe. Alternativa B, Monte Sinai. Alternativa C, Monte Ararate. Alternativa D, Monte das Oliveiras. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Monte Ararate. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias menguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate. Gênesis capítulo 8 versículo 3 e 4. Pergunta 6. Quem foi o homem que fez o sol parar apenas com uma oração? Alternativa A, Josué. Alternativa B, Jesus. Alternativa C, Isaías. Alternativa D, Moisés. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Josué. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos.
Isto não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Josué capítulo 10 versículo 12 e 13. Pergunta 7. Quantos livros da Bíblia são considerados poéticos? Alternativa A, 2. Alternativa B, 5. Alternativa C, 4. Alternativa D, 7. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, 5. Os 5 livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. Eles são considerados poéticos porque, além da forma com que foram escritos, eles trazem mensagens de sabedoria que nos ajudam a compreender a vida e os planos de Deus. Pergunta 8. Qual era o nome da profetisa que estava fazendo a igreja de Tiatira cair em pecado? Alternativa A, Talita. Alternativa B, Dalila. Alternativa C, Lilith. Alternativa D, Jezabel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Jezabel. Eu conheço as tuas obras, é o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Apocalipse capítulo 2 versículo 19 e 20. Pergunta 9. Quem eram os 2 homens que Paulo entregou a Satanás para serem castigados? Alternativa A, André e Judas. Alternativa B, Himêneo e Alexandre. Alternativa C, Janes e Jambres. Alternativa D, Silas e Barnabé. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Himêneo e Alexandre. E entre esses foram Himêneo e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo capítulo 1 versículo 20. Pergunta 10. Qual é a única mulher que a Bíblia diz que teve um pesadelo terrível? Alternativa A, mulher de Jó. Alternativa B, mulher de Nabucodonosor. Alternativa C, mulher de Pilatos. Alternativa D, mulher de Zacarias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, mulher de Pilatos. E, estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mateus capítulo 27 versículo 19. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui.